Fala pessoal, hoje eu vou explicar para vocês o conceito de norma penal em branco. Em regra, a norma penal em branco ela ocorre quando um dos elementos do preceito primário do tipo penal ele está omisso. Para que você compreenda este elemento do tipo penal, é necessário que você seja remetido a outro diploma normativo. Mas vamos relembrar o que é preceito primário. Preceito primário é o caput do tipo penal, é onde está previsto os elementos subjetivos, os elementos normativos e subjetivos, o verbo nuclear do tipo penal. Enquanto que o preceito secundário é onde está estipulada a sanção para o crime, para o tipo penal. Então vamos falar que, em regra, a norma penal em branco é quando um dos elementos ele é omisso, um dos elementos do preceito primário. Mas começa a ficar um pouco mais complicado, porque a norma penal em branco ela é dividida em norma penal em branco homogênea e heterovitelina. E dentro das normas penais em branco homogêneas existe uma subdivisão, que é norma penal em branco homogênea, homovitelina e heterovitelina. A norma penal em branco homovitelina é quando o conceito que é ausente, que é insuficientemente descrito no preceito primário, ele é encontrado dentro do mesmo diploma legal, ou seja, dentro do Código Penal, dentro da Lei de Tóxicos. Enquanto que a norma penal em branco homogênea heterovitelina é quando esse conceito ele se encontra em outro diploma normativo. Mas aí que está. Esse outro diploma normativo ele tem que ser emanado pela mesma fonte legislativa, ou seja, tem que ser uma lei emanada pela União, tem que ser uma lei formal e material. E eu vou dar um exemplo de uma norma penal em branco homogênea heterovitelina, que é o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Os erros essenciais estão previstos no artigo 1557 do Código Civil e os impedimentos estão previstos no artigo 1521 do Código Civil. Ou seja, o Código Civil ele é um diploma normativo emanado pela União, emanado pela mesma fonte do Código Penal, das normas penais. E tem que ser assim, porque senão haveria violação do princípio da reserva legal e da legalidade. Por sua vez, a norma penal em branco heterogênea é quando o elemento que está faltando ele é complementado, ele é encontrado, ele é disposto, ele é definido em um diploma que é emanado por fonte diversa. E um grande exemplo disso é o conceito de drogas, que é bastante utilizado na lei de tóxicos. O conceito de drogas ele é definido em portaria da Anvisa, que é um ato administrativo, abstrato geral, e não é emanado pela União, não é uma lei, é um ato administrativo, materialmente com conteúdo de lei, mas não é uma lei, certo? Então esse é um exemplo de norma penal em branco heterogênea. Mas ainda existem três tipos de norma penal em branco que são bastante interessantes, que é a norma penal em branco ao avesso. Como eu já havia dito, em regra, o que está faltando na norma penal em branco é um elemento do preceito primário. Mas é possível que o preceito secundário, a sanção, ela seja combinada por outro diploma legal. Mas aí é que está. Somente se admite a legalidade, a possibilidade, a viabilidade da norma penal em branco ao avesso quando o preceito secundário ele é previsto em norma editada pela União, em norma que seja da mesma fonte legislativa do Código Penal, por exemplo. Ou seja, se é uma lei federal editada pela União, o preceito secundário tem que ser disposto e definido em uma lei nos mesmos moldes. E também tem a lei penal em branco ao quadrado, que é quando um dos elementos do preceito primário ou secundário, provavelmente, quando ele remete o leitor a um diploma normativo e este diploma normativo remete o leitor a outro diploma normativo, ou seja, existe uma dupla remissão do leitor. E por fim existe a norma penal em branco com fundo constitucional, que é quando um dos elementos do preceito primário ele é ausente, mas ele é definido ou complementado na própria Constituição. É isso, espero que vocês tenham entendido os conceitos básicos do direito penal e até breve.